Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple. Agora também pela Rádio 98 FM digital, né? Todos os domingos às 17h30 você ouve a entrevista que foi ao ar na televisão. E eu estou trazendo hoje, minha gente, tá um problema terrível, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, sobre a dengue, né? Eu estou trazendo para vocês um especialista, na verdade ele estudou lá atrás, né? Ele começou a graduação, aliás, eu acho que foi a parte de graduação ou mestrado, ele já estudava dengue. Então, é um cara que sabe tudo. E a página dele também na internet está bombando. 500 mil inscritos, né, na página dele na internet. Então, eu estou falando do professor, doutor Edmilson Migovski. Tudo bem, Edmilson? Tudo bem, estamos juntos. É um prazer enorme falar com você. Quase de doutor para doutor, né, Silvio? É verdade. Falta pouco. Você sabe que a gente estuda, né, rapaz? Eu estava vendo essa semana. A gente, para fazer doutorado, estuda há mais de 10 anos, né? Eu basicamente, foi isso, a graduação aqui, graduação ali, mestrado e doutorado. Aí daqui a pouco entra um outro, fala com o doutor fulano de tal, o advogado, de repente, tem advogado pra caramba, que a gente considera muito, mas só é doutor quem faz doutorado. Eu vi, inclusive, eu estava ali no juízo, né? Ali na vara, aqui no centro da cidade. Aí estava falando com um juiz lá e ele estava lá, diploma de mestrado. Aí ele estava falando para mim que estava fazendo doutorado. Quer dizer, até o juiz e nem o desembargador pode ser assim. Quer dizer, é convencional chamar de doutor, mas o doutor é só quem faz especificamente o doutorado. Estou errado? É por aí, Edmilson? É correto, né? Do ponto de vista da questão do que seria justo, né? E a gente está falando no Brasil de um quantitativo inferior a 0,2% da população brasileira tem doutorado. Se você for ver se o doutorado na área de comunicação ou na área de medicina, esse 0,2 são todos os doutores, todas as pessoas com título de doutorado. Você, Silvio, é uma raridade, uma ave rara, assim como eu também. É que você, inserido no contexto de universidade, você vê um doutor em cada esquina, mas ali é um grupo seleto de pessoas que foram realmente qualificadas nessa questão acadêmica. Não estou desmerecendo que não tem, vida. Há de se respeitar uma pessoa que tem doutorado, né? É um pesquisador, uma pessoa que estudou muito e passou por vários crivos até finalmente receber o titulado de PhD, né? Aquela história assim, dá a César o que é de César. Isso é bíblico, né? Exatamente isso. Então, assim, vamos fazer valer, né? Agora, Edmilson, uma coisa que eu fiquei sabendo de você, que você sempre estudou basicamente a dengue, né? Caramba! Eu falei, esse cara sabe muito não só desse assunto, mas como diversos, né? Eu estudo muito doença infecciosa de grande impacto em saúde pública. Eu sempre fui muito apaixonado pela questão do vírus. Engraçado, né? Não gostava muito de bactéria, não gostava muito de vírus. Então, a minha tese de mestrado foi em rubéola, que é vírus, doutorado foi em varicela, que é outro vírus, que é a catapora. Para entrar na Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, foi uma tese em dengue, isso já tem talvez aí uns quase 20 anos. Para entrar na Academia de Ciências Farmacêuticas foi vacina, então sempre voltado para vacina, doenças infecciosas de grande impacto, que é o caso da dengue. Inclusive, a minha publicação em relação ao antiviral para a dengue foi um congresso mundial, um congresso internacional de antiviral nos Estados Unidos, que foi testando nitazoxanida, que é o nome comercial mais famoso, embora tenha outros, o Anita, como ação antiviral para dengue, para febre amarela. E esse trabalho foi apresentado em 2013, portanto, 11 anos atrás, num congresso internacional em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, já é um assunto que eu venho estudando há algum tempo. Agora, Edmilson, a minha irmã me ligou, meu filho pegou dengue, eu te consultei, inclusive,
Aí eu fiquei preocupadíssimo, né? Meu único filho. Aí eu liguei para você. A minha irmã, eu falei, ô Sueli, ela tá assistindo a gente lá em Realengo. Sueli, olha só, vamos mandar o Júnior para ir para você cuidar dele, que tem todo um aparato de tudo mais. Aí ela chegou e falou para mim, Silvinho, mas e se eu pegar dengue? Aí eu começo por aí a te perguntar, de que forma se pega a dengue? Eu sei que ela está errada e expliquei o que você me falou, mas gostaria que você explicasse não só para mim, irmã Sueli, em Realengo, como também para todos os nossos telespectadores e ouvintes. Olha, eu vou listar então para você, Ciro, 7 outras formas de se contrair dengue fora a picada do Aedes aegypti. 7 formas. Então, assim, tem a atividade sexual, que você pode transmitir pelo sexo. Você pode transmitir, no caso da mulher nutriz que está amamentando, pelo leite materno. Da mulher grávida, ela pode transmitir via transplacenta, vai pela placenta e acomete o bebê. Você pode transmitir sangue, recebendo sangue de pessoas que estejam infectadas naquele momento. Você pode adquirir a dengue também recebendo órgãos que foram transplantados de pessoas que estavam com dengue no momento que veio a falecer. E também tem uma outra forma, que é por contato do sangue. Teve um relato de caso onde o cidadão foi tirar sangue de um paciente que estava enfermo com a doença febril, e aí, no que ele foi tirar o sangue, ele estava sem o equipamento de proteção individual, o sangue respingou na sua cavidade nasal, e os olhos e boca, e ele também desenvolveu a enfermidade. Então, é claro que uma pessoa cuidando da outra não é uma forma mais usual, a não ser que ela tenha contato. Mas só se um mosquitinho chegar lá e picar ela, que ela pega a dengue. Não, Silvio, são 7 outras formas além da picada. Mas a princípio é só dessa forma. 99,9% é essa forma que você falou. Quer dizer, a título de curiosidade, a gente tem outras formas, mas do ponto de vista epidemiológico, de impacto em saúde pública, é realmente o vilão, o Aedes aegypti, né? Não é a fêmea do Aedes aegypti que é a grande vilã nessa história toda. Então, ela que é a malvada. As outras formas são formas curiosas e que a gente fala, né? Porque, assim, dizem que na medicina é como no amor, nem sempre nem nunca. Quando você fala assim, a única forma de transmissão é a picada da fêmea, não é a única. É sim a predominante, é a que a gente tem que se preocupar em termos de saúde pública, mas existem outras formas, até a título de curiosidade. Se a mulher estiver grávida, Edmilson, ela pode passar para o filho? Pode passar, né? Pode passar, e quando acomete o bebê numa fase mais inicial, pode dar algum tipo de malformação, o aborto espontâneo, e numa fase mais finalzinha da gravidez, pode provocar um parto prematuro e o bebê pode nascer infectado e desenvolver dengue neonatal e até dengue em um quadro de maior gravidade. Agora, por isso que você estimula que a grávida ela utilize o repelente, não só por conta do vírus da dengue, mas também pelo vírus Zika, e também que aquele parceiro dessa mulher, porque a mulher estando grávida, é comum que o casal estabeleça, mantenha atividade sexual, e nesse caso, sem preservativo. Né? Então, quer dizer que não passa pelo esperma do homem, é isso? Ou pela secreção da mulher. Tem relato da literatura de homem contaminando a mulher e de mulher contaminando o homem. Teve um caso... Então, felação também passa? Também passa. Caramba! Então, assim, eu vi que eu surpreendi você. Você veio... Eu estou te perguntando porque todo mundo quer saber, né? Apesar que tem algumas pessoas que talvez nem entendam o que eu falei. Mas vamos lá. E eu fiz um vídeo, porque no caso do sexo oral é um pouquinho menos provável, porque no caso, assim, existe o leite materno contaminando o bebê, principalmente bebês abaixo de 6 meses, porque o tubo digestório, né, o trato digestório dessa criança, não tem as mesmas defesas que você adulto tem. Então, o sexo oral, e obviamente espero que seja entre adultos, é pouco provável que você tenha esse tipo de problema. Mas a forma oral seria o leite materno contaminado, entendeu? Porque, assim, não basta você ter o vírus da cavidade oral.
tem que ter um ambiente favorável para que esse vírus entre no seu organismo, se instale. E no caso do adulto, você quase sempre tem defesas que uma criança não tem. Então, o sexo oral, embora eu tenha falado que sim, é extremamente improvável, não está descrito na literatura como sendo uma forma de transmissão. Agora, o sexo pênis, vagina e vagina-pênis, portanto, ali, na mucosa do local, ela favorece e está descrito na literatura como sendo uma possível forma de contágio. O sexo, entendeu, Silvio? Assim, então, essa tua hipótese precisa ser comprovada do ponto de vista científico. Você é uma pessoa que realmente lê vários artigos aí e tudo mais, até para orientar os seus telespectadores, os seus assinantes lá do teu canal. Tem quase 500 mil, não é isso, o teu canal? 500 mil. Inclusive, vou organizar um evento de 500 mil, vai ser uma live presencial para 110, 115 pessoas, vai ser um evento que eu vou fazer e espero contar com a tua presença. Pô, sem dúvida nenhuma, estarei lá com... Vamos botar o teu canal aqui para... Me passa que eu vou botar... Qual é o canal? Edmilson com I, né? É do YouTube? É do YouTube? É do YouTube. Edmilson com I. Isso, Migovski. O problema é o Migovski, é um problema. Não, mas se você colocou Edmilson, o problema para mim, acho que sempre que o problema para mim, acho que é o Edmilson, porque às vezes as pessoas botam CI. Porque quando botei Edmilson, bota M-I-G-O, já entra no Migovski. Então, o problema é botar o Edmilson certo. Edmilson com I, Edmilson e o Migovski. Tem também o canal no YouTube, né? Tem lá o Instagram, que tem 35 mil inscritos, que é o edmilson.migovski. E eu também abri um TikTok para ver se a gente consegue dar mais visibilidade, porque vira e mexe, o YouTube dá uma cancelada e isso é arbitrário, chato pra caramba, né? Mas estamos na luta. Bom, Edmilson, então um minutinho só que nós vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar sempre pronto para todos os desafios. Contratamos mais de 3.500 médicos e estamos fazendo as clínicas da família renascerem. Criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do Cisreg pela metade. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. Esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção Que Delícia. Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção Que Delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao Karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua, inscreva-se agora. Para cuidar da saúde do Rio, é preciso acordar cedo e estar sempre pronto para todos os desafios. Contratamos mais de 3.500 médicos e estamos fazendo as clínicas da família renascerem. Criamos o Supercentro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do Cisreg pela metade. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. Esse é um trabalho que não acaba nunca.
Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, estou voltando aqui com Edmilson Migovski, né? Professor, doutor da UFRJ, amigo, com mais de 500 mil seguidores na internet. Agora, Edmilson, me diz uma coisa, de que forma, que a gente faz para não pegar a dengue? Uso de repelente, né? E, inclusive, tem uma crítica que a gente tem, porque o repelente, além de combater, obviamente, os focos, tem 70%, 80% dos focos, ele se encontra na casa das pessoas. Eu costumo dizer que a fêmea do Aedes faz dos nossos quintais a sua maternidade e dos nossos tornozelos o seu restaurante. Então, ela basicamente fica na sua casa e coloca os ovos ali no entorno. Então, combater o vetor é fundamental. E quando você não tem gerência, porque nem sempre você tem gerência no terreno baldio ou na casa do vizinho, é o uso do repelente, que no Brasil, segundo a Anvisa, é um item cosmético. E aí tem tributação de cosméticos. Chega a ser 56% a tributação do repelente. Ou seja, de cada R$100 que você compra de repelente, 55, 56 vai para os cofres do governo. Ou seja, o governo acaba lucrando com a venda de repelente, que eu acho isso um absurdo. Agora, amigo, você sabe que eu tive há pouco tempo lá em Búzios. Rapaz, lá está um problema seríssimo, né? Inclusive, está mudando o prefeito, sai prefeito, entra prefeito, está uma loucura. Aí as pessoas procuram o repelente lá, triplicou de preço, né? É uma coisa absurda que esse pessoal de farmácia faz, né, Edmilson? É um absurdo, assim. E, de novo, né? Ainda que triplique, 55% disso é de imposto. Então, assim, o que tinha que rever isso. Você tem uma ideia, Silvio? O primeiro país no mundo em consumo de repelente é os Estados Unidos, com 303 milhões de habitantes. O segundo lugar é o Canadá, com 40 bilhões. O terceiro lugar, os hermanos argentinos, com 41, 42 mil habitantes. E o Brasil, com 203 milhões, fica em quarto lugar no consumo mundial de repelente. Nós teríamos que ser, pelo menos, talvez o primeiro, pelo impacto da enfermidade, ou perder para os Estados Unidos, mas não perder para a Argentina aqui do lado. Então, eu acho que a gente tem que ter alguma política que se volte para tentar subsidiar a questão do repelente, porque está saindo muito caro, sim, e algum tipo de fiscalização para garantir, ou até mesmo, Silvio, pegar empresas públicas como o Vital Brasil, como a Fiocruz, como os laboratórios militares, farmacêuticos da Marinha, Aeronáutica e do Exército, para tentar fazer um repelente que seja de boa qualidade por um preço mais em conta. Agora, você tem a ideia, mais ou menos, de quantos casos no Brasil de dengue já? E mortes também? Você pode ter certeza, esse eu não levantei agora, você pode ter certeza que o número que oficial você pode multiplicar por 30. Como assim multiplicar por 30? Porque, historicamente, Silvio, para cada 10 casos que ocorrem, aliás, vamos lá, para cada 100 pessoas que se infectam, apenas 25 desenvolvem a enfermidade. Então, e dessas 25 que desenvolvem a enfermidade, historicamente, apenas 10% delas vão ter o seu caso notificado. Então, para cada 100 casos notificados, eu tenho cerca aí de 2 a 3 casos sendo notificados. Então, assim, por isso que eu digo, quando você tem 500 mil casos notificados, o número real de casos é 30 vezes maior do que esse. Caramba. Então, o que está acontecendo agora, e é surpreendente, e aí a gente está gravando esse nosso bate-papo na primeira quinzena de março de 2024. Quando foi em setembro de 2023, portanto, no ano passado, o LIRA, que é o levantamento de índice de infestação das casas com a fêmea do Aedes aegypti, estava no Rio de Janeiro, depois que a Secretaria Municipal de Saúde visitou 103 mil lares, e encontrou a larva em 0,66 desses lares. Ou seja, em 66 lares de 100 mil que foi... 660? Qual é a matemática aí, Silvio? Me ajuda? 0,5% de 100 mil daria 500 mil?
né? É. 700 mil, isso. E tem em torno de 600 lares foram encontrados. A Organização Mundial de Saúde diz que qualquer lira, que é esse índice de infestação, abaixo de 1%, o risco é menor para uma epidemia. Acima de 1%, o risco é maior. E no Rio de Janeiro, dados de setembro de 2023 mostravam 0,66%, portanto, menos que 1%. E agora está vivenciando uma epidemia no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, jamais vista. Nós nunca vivemos uma epidemia, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, desse tamanho aqui. Tem alguma coisa errada, porque se o lira está baixo, eu não podia ter uma epidemia nessa proporção. E aí a hipótese que eu estou aventando é que a gente talvez esteja passando por um período de uma imunodeficiência coletiva. E aí são vários fatores. Eu não vou falar o que eu acho, para evitar que o teu canal seja censurado. Mas existe algum fator, né? Existe algum fator que foi utilizado em termos de saúde pública que pode estar sendo o responsável por esse comprometimento. Porque se eu tenho 100 pessoas infectadas e, historicamente, apenas 25 desenvolvem sinais e sintomas, e agora, com menos mosquito que, historicamente, eu estou tendo uma epidemia nessa proporção, tem alguma coisa favorecendo o vírus. Não sei se eu estou sendo claro. E essa alguma coisa pode ser alguma imunodeficiência coletiva, e que aí pode ser aquele negócio pode estar sendo o responsável. Outra coisa é a deficiência de vitamina D, outra coisa... Porque, assim, a população... Cara, a vitamina D é muito caro no nosso país. Vitamina D, você compra, rapaz, é caro pra caramba. E você sabe qual é o grau de... A melhor vitamina D, né? Sim, aí você vai ver, assim, foi feita uma pesquisa entre pesquisadores, entre doadores de sangue, mais de 1.000 pessoas. Você vê que o doador de sangue é um ser humano diferenciado, ele não é um ser humano qualquer. Né? Ele é um cara que se cuida, pensa no outro, ele preserva. Nesse grupo de doadores de sangue, que é um grupo que não representa a população como um todo, o índice de deficiência de vitamina D é em torno de 60%. Isso no Brasil, que é um país tropical. Então, assim, se nós estamos tendo deficiência de vitamina D entre doadores de sangue, quiçá, que dirá, melhor dizendo, na população geral. Então, a deficiência de vitamina D impacta na maior gravidade. Cara, não seria interessante, Edmilson, os postinhos de saúde, ao invés de dar só remédio, dar vitamina D para o pessoal, essas coisas que a pessoa, de repente, fica numa situação melhor, que automaticamente ela não vai procurar aos postos, porque ela está bem, né, com a imunidade lá em cima. Então, automaticamente, seria interessante que o governo desse a vitamina D também na farmácia popular. Isso foi feito em relação à vitamina A, mas não em relação à vitamina D. Né? Então, assim, nós vivemos uma endemia de deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina D, deficiência de ferro, que vai impactar em várias questões da saúde. A vitamina D é uma vitamina fundamental na resposta imune do cidadão. Né? Inclusive, foi feita uma outra pesquisa, Silvio, no Sudeste Asiático. Não sei se você ouviu falar naquela pneumonia, naquela doença misteriosa do Sudeste Asiático. Na verdade, era causada pelo micoplasma, porque é uma bactéria velha conhecida de guerra, de misteriosa, não tinha nada. Mas lá, eles observaram que as crianças e adolescentes que desenvolviam um quadro de maior gravidade era taxativa a deficiência de vitamina A. Então, assim, mas ninguém fala em reposição de vitamina A, ninguém fala em reposição de vitamina D, ninguém fala em reposição de vitamina C. E eu sou de uma época que, na Faculdade de Medicina da UFRJ, onde eu me graduei 40 anos atrás, se dizia que se você comer bem, é bobagem você fazer complementação com vitamina. Isso mudou de figura, porque por mais que você coma, você está comendo alimentos ultraprocessados, que não tem todas as vitaminas, a gente está comendo muito mal. A obesidade é algo endêmico também no nosso meio, que causa uma condição inflamatória crônica e que faz com que a tua resposta imune seja pior. Tanto é que na época da pandemia, né, quem pagou o preço mais elevado foram os obesos, foram os sedentários que desenvolviam essa resposta inflamatória crônica.
Agora, Edmilson, eu tenho um colega meu, você sabe que eu faço karatê aqui no Hugo Arrigoni, aqui no Recreio dos Bandeirantes, e tem um rapaz novo, acho que tem 24 anos, ele é campeão, inclusive, de karatê, de kata, e aí ele conversando comigo ontem, eu falei que ia conversar contigo, eu falei, pô, vou falar com o Edmilson sobre dengue. Ele falou, o tema é dengue. Ele falou assim, rapaz, eu peguei a dengue. Eu falei, peguei. Aí ele falou, cara, eu fiquei numa situação muito ruim, muito delicada. Eu falei, por quê? Até as minhas fezes começou a sair sangue. Doeu isso, doeu aqui. Aí eu entro, porque eu sei que isso é um gancho para você, para perguntar o seguinte, quais são os sinais? Esse é um sinal de agravo da dengue? É interessante isso, assim, se as pessoas deletarem tudo que eu falei aqui agora, mas guardar esses 45 segundos que eu vou te falar agora, eu já vou estar feliz, porque eu vou estar minimizando dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. A dengue tem uma característica que é melhorar, a febre vai embora, que é o momento que surge a piora clínica. E o leigo, ele fica monitorando a febre, ele se preocupa com a febre. A febre vai embora, ele meio que relaxa. Então, a dengue, o vírus entra no teu organismo inoculado pela fêmea, depois de 5 dias você desenvolve sinais e sintomas da enfermidade. Eu não tenho mais febre, e aí é o sinal de maior risco. E quais são os sinais de alarme? Você vai perceber, Silvio, que todos os sinais de alarme, eu não preciso de médico para detectar. Uma população bem orientada agrava menos e morre menos. Então, vou listar 4 sinais de alarme. Um ou mais presentes traduz maior gravidade a princípio. Então, dor abdominal. A piora da dor abdominal traduz maior gravidade. Queda da pressão arterial, ou seja, principalmente quando você bota a pessoa deitada e bota a pessoa em pé, essa hipotensão postural, que é a baixa pressão arterial quando eu fico de pé, traduz gravidade. Então, dor abdominal, queda da pressão arterial, vômitos também é algo que traduz maior gravidade, e sangramento. Esse teu instrutor sangrou pelo intestino. No caso de uma mulher, o fluxo menstrual aumentado, ou gengiva sangrando, ou sangramento nasal, ou peles com pontinhos vermelhos, que a gente chama de peteques. Então, esses sinais, que são todos sinais clínicos e que a pessoa consegue perceber, sinais e sintomas, e relatar, traduzem gravidade. Dor abdominal, queda da pressão arterial, sangramento e vômito. Eu não listei febre. Você percebeu? Então, assim, e a tendência é a pessoa negligenciar. A pessoa, às vezes, vai no hospital de manhã, está com dor abdominal, está com febre, o médico examinou, olha, nada que justifique você ficar internado. Ela vai para casa, a dor abdominal piorou, a febre melhorou, e aí ela vai dizer assim, eu tive de manhã hoje no hospital, com dor abdominal e febre, e o médico mandou eu ir para casa, agora que eu estou sem febre, não tem nenhuma justificativa para eu voltar. E dengue tem essa característica, porque pode piorar no 6º, 7º dia, de uma forma abrupta, portanto repentina, mas também, uma vez que o paciente é bem hidratado, bem acompanhado, ele recupera rápido. Então, o período crítico aí é do 5º, 6º dia até o 7º, 8º dia, que é o período que a pressão arterial despenca, as plaquetas tendem a despencar e os vasos sanguíneos se tornam mais permeáveis. E aí há um extravasamento de líquido, que pode ser da cavidade torácica, abdominal, e aí pode dar essa dor abdominal, pode dar falta de ar. E esse extravasamento de líquido que a gente leva ao choque, porque o sangue ele fica mais grosso, mais espesso. Então, o sangue mais espesso com a pressão mais baixa, o sangue flui com maior dificuldade nos vasos, nutrindo de uma forma não tão apropriada coração, pulmão, rim, sistema nervoso central, pâncreas, fígado, causando, então, um sofrimento múltiplo dos órgãos e, consequentemente, uma falência dos órgãos, que, se você não tiver uma boa intervenção, o paciente morre. Vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Ele pegou a dengue, né? E não foi ao médico. Ele falou para mim, não foi. Eu falei, cara, você é doido, maluco? Não foi. Aí, simplesmente, disse que está curado. Aí eu pergunto a você o seguinte, se porventura ele pegar, uma pessoa que já pegou a dengue, pegar de novo, como é que fica a história? Me conta. A história, o que se fala hoje é que uma segunda infecção pelo vírus da dengue, lembrar que tem 4 tipos de vírus circulando no Brasil, vírus
tipo 1, 2, 3 e 4, não que o 4 seja mais grave do que 1, mas uma segunda infecção, eu tive 4 hoje e agora estou tendo um vírus tipo 1. A tendência é ter um quadro de maior gravidade e o risco de choque e do tal do dengue hemorrágico é maior, né? Então, uma segunda infecção, a verdade hoje é que uma segunda infecção poderia acarretar em maior gravidade. É por isso, Silvio, assim, e não existe nenhum antiviral licenciado para esse fim. Mas essa pesquisa que eu fiz em 2010, 2011, que foi apresentada no Congresso Internacional de Antiviral nos Estados Unidos em 2013, em São Francisco, nós mostrávamos que nitazoxanida, que o nome comercial mais famoso é o Anita, mas tem vários produtos, esse produto tem uma ação antiviral importante. Nós fizemos uma pesquisa na UFRJ, falo nós porque eu me incluí nessa pesquisa, participei da pesquisa, nós observamos que havia uma inibição da replicação do vírus da dengue em 92%, da febre amarela em 96%. E depois que esse trabalho foi apresentado nos Estados Unidos, em 2013, outros pesquisadores fizeram pesquisa com outros vírus, para chikungunya, para zika, para SARS-CoV-1, para coronavírus e também, na época da pandemia, para SARS-CoV-2. E aí se observou realmente uma inibição para outros vírus. E aí quando você... Mas assim, como é um antiviral, ou você faz no início, onde o vírus entra e se replica, porque fazer depois que a pessoa piorou já não é vantajoso. Mal comparando, é como se você falasse assim, olha, eu estudei o colete à prova de bala, e disse para você que o colete à prova de bala não funciona. Mas como foi? Por que não funciona? Não, porque eu testei o colete à prova de bala entre pacientes que tinham sido baleados no CTI e ninguém teve melhora clínica. Eu sou imbecil. O colete à prova de bala é para utilizar antes dos tiros. Ou, no máximo, depois que você ouviu o tiro, ou um tiro de raspão, ou um tiro no pé. Depois que você tomou todos os tiros, não adianta você usar o colete à prova de bala. Antiviral, eu tenho que usar no início. Não confunda início com preventivo. Eu comecei a adoecer hoje, com o esposo de uma médica, uma conhecida minha, que começou a adoecer ontem, de manhã. Ontem, de tarde, ela falou comigo, ela falou assim, vale a pena esperar? Eu falei, não. Tendo em vista que esse produto ele tem uma ação antiviral para dengue, zika, chikungunya, influenza e para o SARS-CoV-2, eu vou iniciar a medicação independente de ter um diagnóstico amarrado, etiológico. Eu não vou ficar esperando o resultado ficar pronto, tá? Eu não vou ficar esperando saber se a perícia vai me dizer se aquilo lá é fogo de artifício ou se é tiro. Eu vou colocar o colete, meu amigo, e vou evitar. Ou se é tiro de 22, de 38, ou de 45, ou de pistola, eu vou colocar o colete. Eu não quero saber qual é o tipo de armamento que está sendo utilizado. Eu não quero saber qual é o tipo de vírus envolvido. Eu vou utilizar alguma coisa que minimize o meu risco. E essa alguma coisa é vitamina D, uma boa alimentação. A vitamina C também é interessante, mas a vitamina C a gente vem recomendando até o 5º dia de iniciar os sinais e sintomas, porque a vitamina C, em tese, também poderia diminuir um pouquinho a agregação plaquetária e naquela fase do dengue hemorrágico pode ser prejudicial. Então, eu vou utilizar a vitamina C no início, a vitamina D eu posso fazer ao longo, nitazoxanida eu posso fazer ao longo, mas o ideal é que eu faça o quanto antes para evitar que essa pessoa sinta o golpe, né, de tantos vírus. Porque uma coisa, o Silvio, não é a presença do vírus que te causa a enfermidade. É a presença do vírus associada à agressividade dele, à virulência dele, mas a quantidade também. Se eu tiver 2 vírus circulando em você, por mais grave que ele seja, meu amigo, o teu sistema imunológico dá conta do recado. O problema é a quantidade. E para eu minimizar essa quantidade, é utilizando um antiviral precoce, não preventivamente. Eu fico bobo aqui vendo você falar tão claramente, tão didaticamente, que eu acho que os telespectadores e ouvintes estão entendendo perfeitamente. Na sua opinião, Edmilson, o que você acha que a gente pode fazer para não, de repente, não pegar a dengue, né? Não, e também, se pegou, como é que deve se tratar? Olha, uma coisa que é importante é a pessoa manter-se hidratada. Primeiro, combater o vetor, tentar combater o vetor. A população fez a parte dela e a prefeitura fez a parte dela do Rio de Janeiro. Estou falando pelo Rio de Janeiro porque o índice de infestação estava baixo.
eu não esperava essa epidemia que está ocorrendo. Uma vez que você desenvolva a enfermidade, o importante é hidratar bem, de forma alguma fazer uso do ácido acetil salicílico, que é a aspirina ou o AS, porque isso pode piorar. Você pode lançar mão de produtos naturais. Tem que ser dipirona, né? Se eu não me engano, O que, para mim, eu digo assim, teve estudos envolvendo paracetamol, até um estudo interessante, duplo cego, randomizado, perspectivo, placebo. Porque todo mundo, qualquer coisa, está doendo paracetamol, mas não pode. Não pode. E é interessante, você que é um pesquisador, você vai entender o que eu estou falando muito fácil. Fizeram um estudo com pacientes com dengue. Metade fazia uso do paracetamol e a outra metade fazia uso de placebo. E aí, no meio do caminho, eles abrem os códigos. Como era duplo cego, o paciente não sabe o que está tomando e o paciente não sabe o que está prescrevendo. Os vidrinhos são semelhantes. E aí, num determinado momento, se abre os códigos. E aí se observou que aquele grupo que vinha fazendo uso do paracetamol tinha maior comprometimento hepático, inflamado, e aí eles pararam o estudo, porque não seria ético manter esse estudo. Então, um dos poucos estudos que tem de paracetamol em dengue, eles viram que o resultado era pior. O paciente não tinha melhora clínica e tinha piora dos parâmetros do fígado, de comprometimento. E a gente usa, isso para mim é um dos erros do controle. Eu já condeno o uso de paracetamol, não é de hoje, até porque o paracetamol ele é o medicamento que mais causa lesão hepática e é o principal causador de falência hepática, falência aguda do fígado e morte. E dengue, o paciente morre principalmente por choque, por baixa pressão arterial, primeira causa de morte. A segunda causa de morte é hepatite pelo vírus da dengue. 80% a 100% dos pacientes com dengue desenvolvem hepatite. E a terceira causa é sangramento. E aí, as sociedades, de modo geral, dizem assim, não pode fazer o ácido acetil salicílico. E eu concordo, porque poderia aumentar a terceira causa de morte. Mas pode usar o paracetamol. E aí que é a segunda causa de morte. Então, assim, se você fosse fazer uma análise com bom senso, tomando por base a farmacologia, o comportamento desse vírus, jamais eu utilizaria o paracetamol. E aí, o que me resta fazer? A dipirona, que parece que seria uma droga mais segura e mais eficaz, e o ibuprofeno, que normalmente frequentemente ele é condenado, porque dizem que ele é um anti-inflamatório. Sim, é um anti-inflamatório na dependência da dose que eu vou fazer. Então, hoje, o meu arsenal de antitérmico é fazer o menos possível, lembrar que o antitérmico não é um antiviral, se você tiver que ficar, você não vai piorar o quadro clínico porque você ficou com febre mais tempo. Então, eu utilizo o antitérmico analgésico para aliviar o sofrimento do paciente. Não que eu tenha a esperança de que isso vai melhorar o quadro clínico ou diminuir o tempo de doença. E isso foi bem observado nesse grupo que foi tratado com paracetamol ou com placebo, onde eles não viram alteração do tempo de evolução. Então, o antitérmico não ajuda na evolução da doença. Pode ajudar no conforto do paciente, o que é bom também, né? Porque dizem que quem tem fome tem pressa. Eu digo, quem tem fome e dor tem mais pressa ainda, né? Edmilson, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa, dizer que o canal aqui está sempre aberto para você, para qualquer coisa que você queira fazer. E eu quero ir lá nos 500 mil, na festa dos 500 mil. Vou tomar um champanhe com você lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Dizem que, como diz uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte, né? Champanhe, merecido na vitória, necessário na derrota. Tá legal, então, Edmilson. Um grande abraço, tudo de bom para você. Obrigado, um abraço, felicidade para você. Fica com Deus. Para cuidar da saúde do rio, é preciso acordar cedo e estar sempre pronto para todos os desafios. Contratamos mais de 3.500 médicos e estamos fazendo as clínicas da família renascerem. Criamos o Super Centro de Saúde em Benfica e reduzimos as filas do CISREG pela metade. Estamos fazendo muito pela saúde do Rio. Esse é um trabalho que não acaba nunca. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca.